Sessão ordinária do dia 27 de abril de 2026. Senhores, senhoras, público presente, bom dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental. Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso, sessão ordinária, Carlinda, 27 de abril de 2026. Lista de presença: Antônio Carlos Nalice, presente. José Claudio Souza Franco, presente. Kennedy Henrique Lomeu, presente. Laura Monte dos Santos, presente. Lúcia de Souza Cano, presente. Manuel Rodrigues de Souza, presente. Sandra Cristina Costa, ausente. Solange Alves dos Santos, presente. E o Wilson Antônio Evangelista, presente. Após a verificação de quórum sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao soberano plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está, quem for contrário levante-se. Ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura do ofício 093/2026, Gabinete do Executivo. Só justificando aqui a ausência da Sandra Cristina, foi justificada a ausência dela, tá bom? Prefeitura Municipal de Carlinda, ofício número 093/2026, Gabinete do Excelentíssimo. Excelentíssima Senhora Lúcia de Souza Cano. Senhora, ao cumprimentá-lo, venho através do presente encaminhar a vossa excelência para trâmite em regime de urgência o projeto de lei municipal número 018/2026, que em súmula dispõe sobre a autorização do Poder Executivo em proceder à dispensa integral ou parcial dos encargos devidos relativos à multa de mora, aos juros de mora e, quando for o caso, a multa de inflação dos créditos da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. Sem mais, para o momento, aproveito para renovar votos de elevado estimas atenciosamente, Fernando Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Ofício número 093/2026, Gabinete do Executivo, em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está, quem for contrário levante-se. Ofício número 093/2026, aprovado. Prefeitura Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso, ofício número 094/2026, Gabinete do Excelentíssimo. Excelentíssima Senhora Lúcia de Souza Cano. Senhora, ao cumprimentá-lo, venho através do presente encaminhar a vossa excelência para que tramite em regime de urgência especial o projeto de lei municipal número 019/2026, que em súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a lei complementar número 005/2008, que institui o plano diretor participativo do município de Carlinda, Mato Grosso, e da outras providências. Sem mais, para o momento, aproveito para renovar votos de elevadas estimas e respeito atenciosamente Fernando Oliveira Ribeiro, prefeito municipal. Ofício número 094/2026, Gabinete do Executivo, em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está, quem for contrário levante-se. Ofício número 094/2026, aprovado. Suspenda a sessão por 20 minutos e convoca as comissões para a análise dos projetos e emissões dos competentes pareceres. Legislação, Justiça e Redação Final, fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária, obras, viação e urbanismo.
Retornando à sessão, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes no expediente. Câmara Municipal de Carlinhos, Estado do Mato Grosso, Carlinhos, 13 de março de 2026. Projeto de Lei 001/2026. Autoria: Manuel Rodrigues de Souza. Neto. Dispõe sobre o Dia Municipal da Conscientização e Educação de Trânsito na Escola Municipal e da outras providências. Câmara Municipal de Carlinhos, Estado do Mato Grosso, Carlinhos, 21 de maio de 2026, projeto de lei 002/2026, autoria Manuel Rodrigues de Souza. Neto. Cria o Conselho Municipal dos Diretores da Mulher. CN Direitos, tá certo? Direitos da Mulher. CNDM. E o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, no município de Carlinhos e da outras providências. Câmara Municipal de Carlinhos, Estado do Mato Grosso, moção número 001/2026. Carlinhos, 3 de abril de 2026. Moção de congratulação, louvor e aplauso a Adriana Ponte Costa Cruz e Luiz Augusto Cruz. As matérias apresentadas serão encaminhadas aos órgãos aos quais se destinam e os projetos às comissões competentes. Neste momento, convido o vereador José Cláudio de Souza Franco para realizar o sorteio do uso da tribuna. O Wilson Antônio Evangelista, de Campo. Manuel Rodrigues de Souza. Melo. Antônio Carlos Malice. Solange Alves dos Santos. Sandra Cristina Costa. José Cláudio de Souza Franco. Calvino Bom Jesus. Lúcia de Souza Câmara. Laura Motas dos Santos. Kennedy Henrique Romeu.
Em conformidade com o artigo 107, parágrafo 3º, inciso 3º do Regimento Interno, a ordem de inscrição para o uso da tribuna durante o expediente da sessão das sessões ordinárias do período de 27 de abril a 29 de junho de 2026 obedecerá a seguinte ordem. Primeiro lugar, Ticão. Segundo lugar, Melo. Terceiro lugar, Alice. Quarto lugar, Solange. Quinto lugar, Sandra. Sexto lugar, Claudinho. Sétimo lugar, Lúcia. Oitavo lugar, Laura. E nono lugar, Kennedy. Neste momento, a palavra está livre aos senhores vereadores inscritos para o expediente, observando que o tempo regimental é de 10 minutos e o tempo destinado à parte é de 1 minuto. Pela ordem, vereador Laura. Bom dia a todos. Cumprimento aqui os novos vereadores, servidores da casa, plenário. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero falar um pouco sobre o título de cidadão no Mato Grossense. Eu recebi em Sinop na última sexta-feira. É muito gratificante. Eu já me sentia um Mato Grossense, né? Mas ao passar do tempo, a gente veio para aqui para o Mato Grosso, em 98, e o que eu tenho a dizer é que tudo na vida da gente é obstáculo, né? Mas com Deus a gente vence tudo. Trabalhei muito tempo com linha de transmissão, onde em lugares remotos a gente fazia trabalhos difíceis para levar energia em vários estados, dentro do estado do Mato Grosso, do Pará, e agradeço aos deputados que votaram esse título de cidadão mato-grossense. E eu fico muito contente porque a luta da gente, ela gera resultado, não é? E quero agradecer ao deputado Silvano Amaral, que foi quem fez a indicação, e todos os deputados da Assembleia Legislativa que tiveram o apoio votando favorável. E agradecer aos colegas vereadores, ao plenário, a todos vocês, que sem o voto do eleitor também a gente não chega aqui, né? Que colocou a gente aqui para fazer um bom trabalho e representar a população de Parque. Deus abençoe a todos. Obrigado. Parabéns, vereador Naú. O senhor agora é um autêntico mato-grossense. Obrigado, presidente. Obrigado. Pela ordem do vereador Kennedy Henrique Romeu. Bom dia senhores vereadores, vereadoras. Em nome do nosso amigo caminhão aqui, cumprimento todos os cidadãos que estão aqui hoje, assistindo essa sessão, mais uma sessão, e falar um pouquinho dos eventos que no mês de abril nós tivemos, eventos importantes, leilão da PAI. Quero parabenizar aqui todos que participaram, todos os envolvidos, parabenizar também a Rosildo pelo trabalho que ela vem fazendo de frente à PAI, o Eloílio do Maranhão, os Eloílios ali, o Ailton, todos que participaram e que esteve presente nesse evento tão importante, né? A realização aí de construção, reforma, ampliação de banheiros lá da PAI. Outro evento importante que a Carlinda participou foi o torneio das APAES lá em Peixoto, agora nesse último final de semana, sexta e sábado, com os alunos da APAE. Eu acredito que é uma das primeiras vezes
pelo menos que eu vejo, onde os alunos participam de um torneio esportivo em outra cidade, né? Isso é bacana para uma criança normal que pode ir para lá e para cá, o pai vai junto. Imagina para um aluno que tem, às vezes, um problema que fica dificultando a saída dele da sua casa, até para o próprio pai. E ver essas crianças lá foi muito bacana, importante mesmo essa participação. Parabenizo aqui os professores, o Igor, Leidson, parabenizo também os secretários de esporte de Dubo, Oswaldo de Dubo, e todos os pais e alunos que participaram. Acredito que foi muito importante, bacana esse incentivo para eles. Também participei ontem da limpeza do Rio Telespíritos, da segunda edição, muito bacana também. A edição do ano de 2025 nós tivemos bastantes pessoas envolvidas, esse ano aumentou a participação, e é muito importante porque a prefeitura ela ajuda com uma refeição e tudo, mas nós sabemos que nós participamos disso, que muitos que vão lá participar, fazer essa limpeza, acabam gastando muito do seu próprio dinheiro, e às vezes para fazer essa boa ação, não só pela boa ação, mas está entre os amigos, essa resenha é muito legal, muito bacana. A gente vai no sábado, posamos lá na pousada do Toa Toa, do nosso grande parceiro Gordinho lá, todas as bebidas que nos recepcionaram muito bem, quero agradecer ele. Também quero parabenizar aqui a Érica, a todos os cidadãos que participou dessa limpeza. Limpeza muito importante, onde a gente saímos lá da ponte, depois eu gravei aqui, ponte do Rio Telespíritos, e percorremos 124 quilômetros de margem. Então nós paramos lá na linha 17 no domingo para o almoço. Pelo que nós não temos ainda o número resultado final, mas acredito que foi bastante tonelada de lixo que tiramos, tá? Aproximadamente mais de 20 barcos estavam, cada barco geralmente tem 2 a 4 pessoas. E a gente estava lá e estava conversando, né? Quantas pessoas, quantas famílias que tiram o sustento da sua casa em cima do Rio Telespíritos, de dentro do Rio Telespíritos, nas margens do Rio Telespíritos, pousadas, né? Piloteiros, até garimpeiros, né? Quantos garimpos nós temos aqui em volta da nossa cidade. E também quero falar aqui do início da reforma do ginásio municipal, uma emenda aí do nosso parceiro de Carlinha, deputado estadual Beto 201, em parceria com a prefeitura municipal, agradecer ao prefeito aqui, por não só dar suporte, mas querer que as coisas aconteçam da maneira certa, que é o que acontece. O deputado não mandou todo o dinheiro, não mandou boa parte do dinheiro, e o prefeito falou: se a gente for fazer essa reforma e ampliação, vamos fazer de uma maneira correta, vamos entregar um resultado bacana, que é isso que as pessoas precisam, é isso que a Carlinha precisa, é isso que os nossos adolescentes, as crianças precisam. Porque eu acredito, e eu sou questionado muito por isso, porque não apoiar tanto o esporte assim. E Damião, você sabe, muitos aqui sabem, que nós não estamos falando só de esporte, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando até de sonho de crianças, que sonham em ser um jogador de futebol, jogador de vôlei. Eu acho que esse suporte é muito importante. Está aqui nossa amiga, aqui, ó, tem a filha dela que ama o esporte, você também joga, você sabe disso, né? Nossa assessora. Então o esporte não é só o esporte, é um lazer do nosso Carlinha. Eu acredito que Carlinha precisa de investimentos no nosso lazer, eu acredito que isso está acontecendo. E falo e digo, não deixo de investir no esporte, vou investir, enquanto eu puder, eu vou fazer, e eu acredito que nós não vamos parar só no ginásio municipal, vamos construir mais coisas, se Deus assim nos permitir, né? Eu quero aqui agradecer pela oportunidade, a Deus, a todos os nossos novos vereadores aqui, e a vocês presentes hoje. Muito obrigado. Solicito ao soberano plenário a dispensa do intervalo regimental para que possamos dar continuidade aos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia.
Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso. Parecer número 020/2026. Comissão, Legislação, Justiça, Redação Final, Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Proposição, espécie, Projeto de Lei 012/2026. Autoria, Executivo Municipal, emenda. Concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores do município de Carlinda e da outras providências. A Comissão Permanente da Câmara Municipal, composto pelos vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kendi Henrique Lomeiro, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Malice e Laura Mota dos Santos. Após o análise da proposição acima, emite o seguinte parecer favorável à aprovação do referido projeto sem emenda e sem ressalvas. Carlinda, em 22 de abril de 2026. Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kendi Henrique Lomeiro, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Malice e Laura Mota dos Santos. Parecer número 020/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Parecer número 020/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso. Parecer número 021/2026. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final, Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Proposição e espécie, Projeto de Lei 013/2026. Autoria, Executivo Municipal, emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a reposição salarial dos profissionais da educação e da outras providências. Comissão Permanente da Câmara Municipal, composto pelos vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kendi Henrique Lomeiro, José Cláudio de Souza Franco. Após a análise da proposição acima, emite segundo parecer favorável à aprovação do referido projeto sem emenda ou ressalvas. Carlinda, no dia 22 de abril de 2026. Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kendi Henrique Lomeiro, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Malice e Laura Mota dos Santos. Parecer 021/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Parecer número 021/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso. Parecer número 022/2026. Comissão, Legislação e Justiça e Redação Final, Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Proposição em espécie, Projeto de Lei 014/2026. Autoria, Executivo Municipal, emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Carlinda, Mato Grosso, e da outras providências. A Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kendi Henrique Lomeiro, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Malice e Laura Mota dos Santos. Após uma análise da proposição acima, emite o seguinte parecer favorável à aprovação do referido projeto sem emendas ou ressalvas. Carlinda, MT, 22 de abril de 2026. Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kendi Henrique Lomeiro, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Malice e Laura Mota dos Santos. Parecer número 022/2026 em discussão.
Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for ao contrário, levante-se. Parecer número 022/2026, aprovado. Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso. Parecer número 023/2026. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final, Fiscalização e Acompanhamento da Execução do Orçamentário. Proposição em espécie, Projeto de Lei 018/2026. Autoria, Executivo Municipal. Emenda, dispõe sobre a autorização do Poder Executivo em proceder à dispensa integral e parcial dos encargos devidos relativos à multa, demora, aos juros, demora, e quando for o caso, a multa de inflação dos créditos da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. A Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Romero, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Malice e Lauro Mota dos Santos. Após o análise da proposição acima, emite o seguinte parecer favorável: aprovação do referido projeto sem emendas ou ressalvas. Carlinda, 7 de abril de 2026. Parecer número 023/2026, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for ao contrário, levante-se. Parecer número 023/2026, aprovado. Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso. Parecer número 024/2026. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final, Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, Obras e Viação e Urbanismo. Proposição em espécie, Projeto de Lei 019/2026. Autoria, Executivo Municipal. Emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a Lei Complementar número 005/2008, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Carlinda, MP, e da outras providências. A Comissão Permanente da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Sandra Cristina Costa, Solange Alves dos Santos, Kennedy Henrique Romero, José Cláudio de Souza Franco, Antônio Carlos Malice, Lauro Mota dos Santos e Wilson Antônio Evangelista. Após análise da proposição acima, emite o seguinte parecer favorável: aprovação do referido projeto sem emendas ou ressalvas. Carlinda, MP, 27 de abril de 2026. Parecer número 024/2026, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for ao contrário, levante-se. Parecer número 024/2026, aprovado. Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso. Projeto de Lei número 018/2026 dispõe sobre a autorização do Poder Executivo ao proceder à dispensa integral ou parcial dos encargos devidos relativos à multa demora, aos juros demora e, quando for o caso, a multa de inflação dos créditos da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. Executivo Municipal. Projeto de Lei número 018/2026, em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for ao contrário, levante-se. Projeto de Lei número 018/2026, aprovado. Câmara Municipal de Carlinda, Estado do Mato Grosso. Dia 15 de 4 de 2026, projeto de lei número 019/2026.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a Lei Complementar número 005/2008, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Carlinhos MT e das outras providências. Autor, Executivo Municipal. Projeto de Lei número 019/2026 em discussão. Pela ordem, vereador José Cláudio. Oi. Bom dia, presidente, bom dia, senhores vereadores, vereadora Solange. Eu quero aqui, nessa oportunidade, agradecer aqui a presença, em seu nome, o nosso ex-vereador, doutor Damião, seja bem-vindo a essa casa que tanto contribuiu, também na pessoa da professora Rosana, agradecer a presença de todos que se encontram aqui presentes. Senhora presidente, é um projeto de suma importância, onde trata, doutor Damião, do plano diretor, pastor Zagueiro, do nosso município. Nós sabemos, da importância do plano diretor de cada município, não só de Carlinhos, mas deste país. E o que eu vejo com alegria, professora Rosana, e felicidade, é a preocupação do nosso gestor, do nosso prefeito, onde está trabalhando seriamente em cima do plano diretor. Por quê? Porque o nosso município vem avançando, a extensão da área urbana, a complementação vem também, chegando aí hoje, o agronegócio, acompanhando a agricultura familiar. Nós temos aí um problema sério, a questão das estradas, Nós temos aí investidores que chegou aqui nesse município e investiu pensado nesse município, que eu quero citar, aqui, ali no Beltrão, doutor Damião, olha os investimentos que chegou aqui, e houve uma certa preocupação dos empresários, onde o nosso prefeito os receberam, e essa casa, todos os vereadores votaram, votaram com urgência, que é um projeto de muita importância, transformando aquela área em área urbana, que havia um problema ali daquele secador, e aquela área ali também, do posto, onde hoje, financeiramente, o município ganho muito grande, que vai traçar a professora Lídia também, da questão dos IPTU, sabe que investimento, de emprego, CMS, a questão dos IPTU é 90 mil metros quadrados ali, e tem tantas outras ações, gente, que nós vamos vem trabalhando. Então, o que acontece? Diante de cada segmento desse aí que precisa atualizar, tem que haver um mapa, onde regulamenta, regulariza, e essas áreas faltavam. Então, está inserido no projeto, o mapa de cada área dessa, e a gente vê, eu me lembro, se não me engano, foi em 2008, que nós voltamos aqui o plano diretor, e na época foi feita a audiência assim, foi respeitado esse quesito, foi feito nos setores rurais, porque cada setor do nosso município hoje, doutor Damião, ele tem um jeito diferente de agir, de plantar, de colher. Um é a agricultura familiar, outro é o soja, outro é a bacia leiteira, outro é a pecuária, Então, o que acontece? Há necessidade muito grande, então, parabéns ao nosso gestor, parabéns ao nosso prefeito, pastor Fernando, por essa preocupação. Está aí um projeto amplo, um projeto onde regulamenta, um projeto onde atualiza o nosso plano diretor do município de Carlinhos, e agradecer, senhores e senhoras vereadores dessa casa, por estar com certeza nos 9 votos favoráveis, e quem ganha com isso é a nossa população de Carlinhos. Obrigado, presidente, mais uma vez, parabéns aí, ao nosso prefeito, por essa dedicação a esse importante projeto, atualizando o nosso plano diretor de 2008 do nosso município de Carlinhos. Obrigado, vereadores. Projeto de Lei número 019/2026 em discussão. Pela ordem, vereador Nelo. Obrigado, senhor presidente. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer aos companheiros, pastor, está presente, as professoras, nosso querido doutor Damião, que tem uma história bonita nessa Casa de Leis, tem deixado sua história aqui nessa Casa de Leis. Nós temos muito que agradecer a presença de vocês. Plano diretor é um planejamento para o futuro urbano de um município, de uma cidade. Então, norteia, orienta todas as áreas no crescimento e desenvolvimento de cada município.
Com certeza vai trazer mais segurança para os investidores, espaço nas indústrias, na habitação, no comércio, além de melhorar a expansão urbana do município. E este é um momento histórico para o nosso município. Nós estamos recebendo vários investimentos do governo do estado, do governo federal. Estamos num ponto estratégico de grande produção de grão, produção agrícola do nosso município. Então é um momento especial para nós, que nós estamos recebendo ponte, asfalto, ligando as BR 208, 320, 419, a 163, para expandir cada vez mais o desenvolvimento do nosso município. Então, Carlinda é a bola da vez. E é importante a gente estar discutindo aqui um projeto nesse sentido. E lembrar o setor rural aí, os chacareiros, principalmente aquele que tem aptidão, que vive da sua chácara, ele é um proprietário legítimo, então ele vai exercer sua atividade, ele não precisa pagar IPTU, ele pode pagar ITR, que é Imposto Territorial Rural. O IPTU é urbano. Se ele tem aptidão, vive da chácara, mora na chácara, ele vai continuar sendo rural. E assim vai ter a qualidade dos seus benefícios do INSS, a segurança, a aposentadoria, enfim, e tudo isso. Então é importante o projeto dessa altura que nós estamos votando para o desenvolvimento e crescimento do nosso município. Projeto de lei número 019/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Projeto de lei número 019/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinhos do Estado de Mato Grosso, 25/3/2026. Projeto de lei número 012/2026. Emenda. Concede a revisão geral anual da remuneração dos servidores do município de Carlinhos e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei número 012/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for ao contrário, levante-se. Projeto de lei número 012/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinhos do Estado de Mato Grosso, dia 25/3/2026. Projeto de lei número 013/2026. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar reposição salarial dos profissionais da educação e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei número 013/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for ao contrário, levante-se. Projeto de lei número 013/2026 aprovado. Câmara Municipal de Carlinhos, Estado de Mato Grosso, 6/4/2026. Projeto de lei número 014/2026. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Sindicato dos Trabalhadoras Rurais do município de Carlinhos e de outras providências. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei número 014/2026 em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Projeto de lei número 014/2026 aprovado. Quero convidar a professora Dona Lígia para fazer o uso da tribuna, conforme foi pedido aí pelo Sintep. Lembrando que o tempo é de 3 minutos, Dona Lígia. E a todos, pessoa, a Lúcia que cumprimenta a mesa, e a pessoa que vai realizar os demais. Primeiro, quero comentar um breve em relação ao
projeto foi aprovado, diretor, parabenizando, né, o executivo por essa preocupação, né, desse desenvolvimento e para o nosso futuro carlinense. Tá? Bom, o que me traz aqui é esse projeto que foi aprovado agora, o 13 de 2026, onde fala da nossa reposição salarial. Sabedores que o MEC repassou para nós 5,4, e aí o prefeito passou, né, mais um pouquinho aí para arredondar para 6. Mesmo assim, nós vamos estar com uma defasagem salarial de 23,53%, abaixo do piso, né? E isso nos deixa assim, muito preocupados, porque isso vai pesar lá na frente para os nossos futuros aposentados, né, professores aposentados, que essa perda salarial vai pesar lá no fim. Mas quero também comunicar a vocês que nós já tentamos conversar com o prefeito, o ano passado tivemos com ele para a gente negociar essa perda salarial e nós estamos aguardando a resposta. E sabemos também que o município de Carlinda, né, teve aí o ano passado, né, foi comemorado, ficou primeiro, segundo lugar na educação. Aí eu questiono, a custo do quê? Né? A custo dos professores que estão adoecendo em salas de aula, por causa da sobrecarga, porque tem muitos afazeres, e pelo baixo salário que estão ganhando. Então, o que eu venho aqui é pedir para que vocês olhem pela valorização profissional desses profissionais que estão em sala de aula, hoje em dia, uma clientela que muitos apresentam dificuldade em termos assim, de limites, que a família parece que entregou para a escola, que na cabeça delas, né, a maioria acha que a escola tem que educar. Então, além do professor ter que fazer a educação, né, passar os conhecimentos para essas crianças, eles acabam ainda com essa questão de limites em sala de aula. Isso traz muito transtorno para os professores. Eu falo isso porque eu já tive em sala de aula há 25 anos. Naquele momento que eu estive, era uma clientela diferente, né? E a gente vê que isso vem mudando ao longo do tempo. Então, o que a gente vem pedir aqui é a nossa valorização e peço apoio de vocês, que quando a gente estiver renegociando essa perda salarial junto ao executivo, que vocês nos apoiem, né, junto nessa causa, tá bom? Muito obrigada. Dona Lígia, pode contar com o apoio dessa Câmara. Eu acredito que os 9 vereadores estarão sempre de mãos dadas com o professor. A gente conhece a desvalorização do professor, não é só em Carlinda, a nível do Brasil, nós não temos uma real valorização do professor. Porque o professor é quem faz o médico, o dentista, o engenheiro, o psicólogo, tudo é o professor que faz. E nós sabemos que não é fácil. Às vezes, eu criei 2 filhos, não foi fácil. Você viver com 2 crianças. Você imagina viver com 20 dentro de uma sala de aula. Então, para ser professor, primeiro é dom, é sabedoria que Deus dá para todos os professores, porque aquele que vai pensando em ganhar dinheiro, ele não fica, ele não permanece, porque ele vem ganhar dinheiro que é bom, ele não vai ganhar nada. Tem que ser por amor. Então, nós sabemos dessa valorização que no Brasil é uma questão cultural do Brasil de não valorizar o professor. A gente acompanha a história e o único país do mundo que o imperador curva a cabeça para cumprimentar é no Japão. O imperador não passa por um professor se curvar diante dele. Mas isso é questão cultural, pastor. O Brasil é complicado na questão de educação. E ontem, sábado, sexta-feira, eu recebi várias mensagens de professores, das pessoas tratando desse RGA, do professor de Carlinda, alegando que eles estão com uma perda de R$1.000 e poucos aí, equivalente ao piso. Né? Eu não entendo muito bem como que é essa questão do piso. Eu acho que é um piso nacional, daí tem os municípios que pagam um pouco mais, e me alegaram muito essa questão da perda.
Então, o Claudinho é líder do prefeito. Eu acredito que o Claudinho pode fazer esse intercâmbio de vocês, os sindicos, os professores, sentar com o executivo, com o secretário de Educação, para poder tratar desse assunto. Viu, Claudinho? Eu acredito que o senhor tem habilidade para isso, o senhor tem conhecimento técnico, quantos anos já de vereador, o Nelo também, já tem 20 anos de vereador. Então, eu vejo que existe essa possibilidade. Nosso município está arrecadando bem, graças a Deus, né? Teve um bom repasse do Fundeb, do governo federal no ano passado, foi assim surpreendente, que é o que pode importar transparência. Então, eu acredito muito, dona Lígia, na melhoria para vocês, dona Rosana, todos a professora Terezinha, a outra professora, né? O Daniel, que faz parte da educação, que foi um vereador também, que sabe conduzir essa questão, sentar todo mundo, conversar e chegar num ponto onde o professor não seja tão prejudicado. Porque se você perder R$1.000 de salário, você perde 12 mil por ano. 12 mil por ano é uma entrada que você pode dar no imóvel, é uma entrada que você pode dar no veículo, é a vida que passa. É a vida que passa. O sol nasce cedo ali, cruza aqui e se põe à tarde, independente do que nós fez ou não. Então a vida vai passando e a gente precisa aproveitar cada segundo dessa vida. Porque senão a gente fica só sendo peso morto em cima dessa terra aqui. A gente tem que fazer valer a pena. Então vocês podem contar com o apoio dessa Casa de Leis. Pode ter certeza que vocês têm o apoio aqui de todos nós, vereadores. E o nosso respeito, o nosso carinho, né? O nosso muito obrigado a vocês. Só falando em números, o nosso salário hoje que vocês aprovaram, para quem está ingressando no magistério com um nível superior, porque devido à lei LDB, não se ingressa mais com um nível de magistério, segundo grau, né? Só ingressa com um nível superior. O salário hoje foi aprovado a R$ 4.413,91. Se a gente tivesse ganhando piso salarial, a gente estaria, essa pessoa ia começar a receber R$ 5.771,95. Estamos tendo uma perca aí de R$ 1.358,04. Então, para vocês verem assim, né, como que está sendo essa diferença. E essas percas nós também começamos a ter desde o mandato da ex-prefeita Carminha, onde ela não repassou o repasse que veio do MEC. Né? Ela ganhou, o MEC passou o ano inteiro repassando a reposição salarial para nós, e ela não repassou para nós, alegando na época da pandemia, tudo, mas nós acreditamos que ela fez um pouquinho de corpo mole, que ela não encaminhou no prazo que deveria ser encaminhado para a Câmara, porque se ela tivesse mandado, os vereadores na época tivessem aprovado, mesmo com o decreto do presidente naquela época, a gente teria direito a receber essa reposição salarial. E daí, naquele período para cá, a bola de neve vai crescendo e a gente não está conseguindo recuperar esse piso. Os estudos que nós fizemos o ano passado apontou que Carlinda não teria condições de dar essa reposição de imediato para nós. E onde nós propomos para o prefeito ano passado para a gente estar fazendo um acordo ao longo do mandato dele para essa reposição salarial. E foi onde a gente ainda não teve respostas, né? Sabemos que para a gente ter direito a esse piso, tem outros caminhos que a gente pode estar indo buscar, mas no momento não é isso que a gente quer. A gente quer o diálogo, a gente quer o nosso direito, a gente quer a nossa valorização. Por isso que a gente conta com a presença, né, de vocês, com o apoio de vocês. E vamos à luta, né? Lígia, um pouquinho aqui. Primeiro, parabenizar você pela forma que você veio aqui até nós, pedindo essa compreensão, esse esforço, e tenho certeza que nós devemos aí agradecer não só os servidores e professores atuais, principalmente os aposentados, tá? Vocês aposentados, que muitos de vocês deram aula dos professores que hoje estão dando aula para os nossos alunos, tá? Eu parabenizo o trabalho de vocês. Eu acredito que, como você falou, essa defasagem ela não vem só dessa gestão. Infelizmente, ela vem de gestões passadas e fica, ao passar dos anos, fica um valor alto, né, para uma gestão só passar tudo.
mas eu acredito que o prefeito tem esse olhar para a educação, porque a educação mostra hoje, desde o ano 2023 foi melhorando, mas mostra hoje uma das melhores educações do Estado, graças não só a nenhum secretário passado, porque a educação não é feita só por secretários, tá? Já veio secretário aqui já falando que era por conta dela a educação estava dessa forma. Eu acredito que não é isso, não. Eu acredito que por conta de vocês, por conta dos professores, por conta dos alunos, por conta dos coordenadores, diretores, principalmente muitos pais que estão presentes na vida do seu filho, cuidando do seu filho, vendo realmente se ele está estudando, se ele está buscando conhecimento, porque ele depende só de você, depende da criança também. E eu parabenizo a forma que você veio até aqui hoje. Eu acredito que o que depende do prefeito e tiver alcance dele fazer, ele vai fazer. Eu acredito que essa é a forma de buscar os direitos, porque você está buscando a melhoria na vida da sua família, a melhoria de qualidade da sua filha, do seu marido. Eu acredito que nós estamos aqui buscando o pão de cada dia, sempre, né? E eu parabenizar todos os professores e educadores do município. E o que contar e precisar do apoio dos vereadores, pode ter certeza que sim. E do prefeito também, tá? Parabéns a vocês que vieram aqui hoje fazer essa explanação para a gente. Sim, vereador, fica à vontade. Obrigado, presidente. Professora Lídia. Oi. Professora Lídia, eu quero aqui também, com as palavras do vereador Kennedy, aqui parabenizar a Vossa Excelência junto ao Sinteco por essa brilhante fala, sabe? Onde vocês veem, todos os professores, nós temos o maior respeito, são vocês que cuidam dos nossos filhos, né? São vocês que cuidam dos nossos netinhos ali na PAI, com todo carinho, com toda consideração. Então, professora, quando a professora fala da defasagem, realmente, professora, realmente foi muito grande a defasagem, todos esses tempos, né? E olha o bujão de gás, né? Há 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, quanto que era, e olha quanto está hoje. E isso vem a defasagem do próprio salário dos nossos servidores, da nossa classe da educação. Então, professora, é aquilo que a professora falou, parabéns, o nosso prefeito sempre está de portas abertas, eles estavam bastante preocupados sim com a questão de vocês, viu, professoras? Essa semana eu estive falando com ele, com o Claudinho, olha, você vê que defasagem. Então, assim, agora está na pasta dele e pode ter certeza que essa perda que vocês tiveram todo esse tempo, o nosso prefeito, junto com a secretária de Educação, aí e toda a equipe, vamos estar trabalhando em breve. Nós vamos estar aqui com vocês aqui comemorando essa grande vitória dessa luta de vocês, porque não falta um anseio. O professor Damião sempre está aí acompanhando o pastor, né? Dando suporte, dando apoio, até pela questão, né? Olha aí a nível do estado, selo de diamante, onde o Damião, né? Eles vão coordenar, estava junto do Guarda de Goiabá, a alegria dos nossos servidores, e o nosso prefeito se emocionou junto também. Professora, pode ter certeza, igual eu disse, no decorrer dessa gestão, pode ter certeza que, se Deus quiser, nós vamos estar comemorando e vai ser uns 9 votos a favor aí, da recuperação dessa defasagem grande que vocês tiverem aí no seu salário. Pode contar com nós, tá, professora? Deus abençoe. Quero agradecer a Deus, agradecer a presença de todos, pastor Gilmar, pastor eu, que está sempre aqui conosco, os professores, o pessoal da educação, o Damião, da educação também. Agradecer a Deus e encerrar essa sessão. Nada mais havendo a ser tratado. Agradeço a Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão ordinária.